Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Acaba de começar mais um Papo Quadrangular, né? Quem tá falando aqui com vocês é o Célio e hoje eu tô com meus amigos Quintas, Pedro e Electric. Bom, no episódio de hoje será diferente, né, dos primeiros podcasts que fizemos. Não terá nada a ver com esporte. Acreditem ou não, não terá nada a ver com esporte. Hoje nós falaremos sobre a rotina de um pesquisador. Então o tema de hoje é a rotina de um pesquisador. E para quem não sabe, né, um dos integrantes do podcast é o Quintas, que está aqui hoje com a gente. E ele é biólogo, biotecnólogo, formado pelo IFRJ, Maracanã. Ele também fez mestrado e doutorado em zoologia pelo Museu Nacional, o FRJ. E nesse episódio ele irá contar por toda a sua trajetória e sua rotina como um pesquisador, né? E como vai funcionar a dinâmica de hoje? Eu, o Pedro e o Electric faremos basicamente uma entrevista com o Quintas, né? A fim de conhecer um pouco mais de sua paixão nessa área e suas vivências, né? E é isso. Primeiramente, eu gostaria de falar com você, Quintas. Como é que você tá? Tá bastante animado de contar a sua história de vida e hoje? Fala aí, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Bom, primeiro para mim foi uma honra, assim, fiquei muito feliz com o convite, né, de vocês. Primeiro, né, é uma felicidade muito grande participar do podcast com vocês, né? E agora dar uma entrevista assim, né? Eu me senti muito honrado. Eu até comentei com vocês, né? Pô, será que eu realmente mereço assim um episódio, uma coisa assim, né? Mas tamo aí, tô bem animado, assim, bem ansioso aí para ver o que vai dar aí nesse papo, né? Espero representar bem aí os biólogos, né? Os cientistas aí. Bora lá. É isso, eu não tenho dúvida. E você, Pedro? Muitas perguntas elaboradas, a fim de saber um pouco mais da rotina de um pesquisador. Como é que foram as perguntas aí que estão montadas para hoje? Com certeza, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Petric, Quintas, meu parceiro Sérgio também. Ah, cara, para falar a verdade, eu espero fazer uma entrevista mais dinâmica, então eu quero fazer perguntas que surgirem ao longo da nossa conversa, mas o principal hoje aqui é a gente entender um pouco do dia a dia de um pesquisador. Tem gente que tem interesse em se tornar um no futuro e pode conhecer um pouquinho do dia a dia, a trajetória, os caminhos que você pode percorrer. Afinal, o entrevistado da noite é a melhor pessoa para poder responder sobre isso. Show de bola. E você, Electric? Achou legal sair um pouco dos esportes? O que você espera desse episódio? Um salve pra todo mundo que tá participando aí, pra quem tá assistindo. Fico feliz porque a gente consegue acompanhar mais da rotina e saber da vida. Uma pessoa que tá próxima da gente, uma área diferente, né? Não é nem todo mundo que sabe sobre. Então fico muito feliz de participar e eu tô muito ansioso por esse episódio. Pô, muito legal. Bom, todo mundo se apresentou já, já demos a iniciada, né, da formação básica do Quintas, né? Então vamos lá. Primeiramente, vou começar aqui já com Quintas. Você poderia nos contar um pouco mais sobre sua formação acadêmica? Cara, claro. Então, vamos lá. Desde o começo, né? Isso. Eu sempre gostei muito de biologia, né? Desde garoto. Assim, eu lembro de assistir Pokémon, né? Na Eliana. E ali, tipo, antes de começar o Pokémon, eu já não lembro se era antes ou um pouquinho depois, sei lá. Mas ia um biólogo lá, né, chamado Sérgio Rangel. E aí ele levava alguns bichinhos e tal. E eu lembro de assistir com a minha avó. Minha avó gostava muito ali. Minha avó Dalva, né? Que faleceu em 2000. E aí eu sempre falava com ela: eu quero trabalhar com esses bichos, não sei o quê. E ali eu comecei a gostar muito de biologia. E aí durante a escola e tal, né? Era muito engraçado, porque como eu gostava de biologia, eu botava na minha cabeça que eu já sabia. Então eu não estudava. Eu achava que eu já sabia de maneira natural, né? E assim, eu ia bem nas provas, né? Eu tinha uma habilidade ok, assim, né, para biologia.
Só que como eu não estudava, eu não tirava nota tão boa. Eu gostava muito de história e geografia também. Tirava notas muito boas ali. E aí, né, eu lembro que, assim, o pessoal que me conhecia falava, pô, tu quer fazer biologia mesmo, cara? Tipo, tu é muito bom em geografia, tu é muito bom em história, tu quer fazer biologia? Eu falei, não, eu quero fazer biologia. E todo mundo ficava rindo quando eu explicava isso, né? Aí eu fui, mas sempre estava muito certo de fazer biologia, né? Aí eu fiz o Enem e tal, passei, e eu tinha passado, eu estava pro IFRJ, e eu estava na lista de espera da Unirio. A Unirio já é uma universidade mais, como que eu vou dizer, conhecida, né, mais histórica, vamos dizer assim, né, mais antiga. Aham. O IF, ali onde eu me formei, ele era antigamente aquelas escolas técnicas em química, né? Então, assim, durante o governo lá do PT, né, do Lula, o primeiro, acho que foi o primeiro, ou o segundo, não lembro mais, ou eu também não lembro se foi a Dilma, enfim, eu sei que foi um do governo do PT. Eles transformaram essas escolas técnicas, né? Não estou fazendo propaganda, contando a história só. Eles transformaram muitas dessas escolas técnicas de química em institutos federais. E Legal. aí, esses institutos federais tiveram cursos lá de graduação e tal. Então, assim, para vocês terem ideia, eu, salvo engano, entrei na terceira turma, assim, eu fui a terceira turma do curso, assim. Quando eu entrei, o pessoal, os veteranos estavam no terceiro período. Então, assim, era um curso muito novo, Uhum. né? Então, eu entrei ali, eu confesso que no começo eu não gostava muito, porque eu queria muito estudar na Unirio, né? Eu queria estudar numa Unirio, numa UFRJ e tal. Mas eu fui ficando, e aí fui acabando tomando gosto por ali, né? E foi uma graduação, assim, bem complicada, porque... Não, já posso falar direto ou vocês querem Pode, fazer outras pode. perguntas? Senão eu já consigo. Tá. Porque foi assim, cara, no começo eu tinha, assim, muita certeza que eu queria ser biólogo e eu queria muito trabalhar com animais. Só que eu também gostava muito dessa parte celular, né? E quando eu entrei na universidade, eu falei, pô, vamos ver aqui, né? Eu vou fazer uma disciplina aqui e tal. Aí logo de cara eu já reprovei biologia celular 1. Falei, então já sei que biologia celular não é comigo. Né? Vamos para zoologia. E assim, qual que é o fator complicador aí? A minha graduação, ela tem uma ênfase mais em biotecnologia, né? Tipo, a gente se forma como bacharel em biologia, mas a gente tem uma aptidão maior, uma habilitação, né, digamos assim, para biotecnologia. E biotecnologia é muito coisa de laboratório, Sim. né? Então, assim, eu tive, por exemplo, muitas disciplinas de como se fossem a ver assim com análises clínicas, né? Então, fiz patologia, análises clínicas, método de análises clínicas, bioquímica clínica. Então, assim, eu fiz muita disciplina voltada para esse campo, né? E muita aula prática. Então, para vocês terem ideia, eu tive só duas zoologias. Zoologia de invertebrados e zoologia de vertebrados. Que invertebrados são os animais, grosseiramente falando, né? Que não têm vértebras, não têm osso, Sim. e os vertebrados são os que têm osso. E enquanto outras universidades, por exemplo, têm 4, 5 zoologias. Caramba. Mas mesmo assim eu gostei de zoologia. Por exemplo, para Aham. vocês terem ideia, eu tive 2 aulas de insetos. Tem universidades que têm uma matéria, uma disciplina inteira, um semestre inteiro só de insetos. Pra vocês terem ideia da diferença. Não, e não tem como não ter Mas gostado de zoologia porque você fez o mestrado e o doutorado em zoologia, não foi? foi. Não tem como não ter gostado, né? Não, é. E aí, assim, quando eu. E assim, o que acontece? Eu nunca fui um cara de estudar assim, vamos supor, sei lá, 10 horas por dia. Nunca fui isso. Eu sempre era um cara que prestava muita atenção na aula, dava uma revisada e tal, mas eu nunca fui esse cara que pegou para estudar e ficava estudando várias horas. Só que eu fui ter uma prova de zoologia 1, né, de invertebrados, que ia cair insetos. E, cara, eu comecei a ler ali o capítulo do livro e fui lendo, fui lendo, fui lendo. Quando eu fui ver, o meu pai estava indo trabalhar. Meu pai saía de casa 3 horas da manhã para trabalhar. Eu falei, caramba, eu tô aqui lendo direto, nem percebi o tempo passar, tava lendo sobre as asas, E não ficou. aparelho bucal. Quintas, desculpa Ah, te interromper. Isso que ano, mais ou menos?
Cara, isso foi em 2011. Primeiro ano de 2011. graduação. Tá, então foi o ano que você começou a sua graduação, né? Foi no ano de 2011. Isso, 2011. E você se formou no ensino médio, 2010, e aí já engatou direto. Eu vi que você Não, tentou não. fazer Eu prova, me tentou formei em fazer 2009. Tá, Me formei em 2009 e não consegui passar. Aí, tá, depois, em 2011, eu passei. entendi. Beleza. Aí... Não, pode falar. Pode seguir. Não, pode seguir, tá. Aí, cara, eu nem vi o tempo passar, sabe? Fui lendo ali sobre aquela diversidade toda, achando aquilo incrível. E aí eu anotei num papel assim, eu falei, pô, gostei muito de insetos. Só que eu falei, no próximo semestre eu vou ter vertebrados, né? Vai que. Mas não me cativou do jeito que cativaram os insetos, né? Aí eu fui, conversei com o meu professor da época, né? Foi até engraçado porque a gente estava numa saída de campo lá em Silva Jardim, aqui no, pra dentro do Rio, né? E Uhum. aí, ele tava lá fazendo um churrasco e tal, a gente ali comemorando que o campo tava dando certo, né? Eu falei, pô, professor, eu sei que aqui não é o ambiente certo para conversar, né? Sábado à noite, tal, a gente comendo uma carne aqui, né? Mas, pô, eu gostei muito de inseto, cara. E tu conhece algum lugar, assim, para me indicar, para eu ir lá ver e tal? Ele falou, conheço, você pode ir lá no Museu Nacional. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com o que eu fiz no mestrado e doutorado, né? Mas isso aí depois a gente fala. Mas foi ali que eu vi o que eu queria fazer, né? Mas eu tinha que terminar a graduação, né? Então tinha matéria pra caramba pra fazer, né? Ainda. Isso eu tava no segundo período. E a minha graduação ela foi muito dura, assim, porque ali o IF ele cobra muito, né? O pessoal até brinca, né? O pessoal que eu conheço que se formou em outras universidades até fala assim: Vitor, você não tem coração. Porque o pessoal às vezes ficava chorando, sabe? Tipo, meu Deus, eu tenho que entregar um relatório por semestre. Eu falei, gente, um relatório por semestre de uma coisa que você está trabalhando todo dia. Pô, lá no IF eu tinha que entregar 2 ou 3 relatórios por semana de matéria que eu odiava, cara. Aí eu achava que o pessoal tava de frescura, sabe? O pessoal falava que eu não tinha coração. Então, Mas lá no realmente IF, no IF ele era mais cobrado, né? Você tinha que ter notas mais altas também, tinha que ter a média maior, ou era mais com olha, relação ao volume? era mais o volume das cobranças mesmo. Assim, a média, salvo engano, era 6. Uhum. Só que para você chegar nesse 6, era uma luta. Cara, ralava. Era. Tinha muito. Essa coisa de seminário, aí também é outra história também, mas essa coisa de seminário eu odiava com todas as minhas forças. Mas o que era um seminário? Um seminário é o seguinte, por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar a gente está aqui conversando sobre esportes, né? Nem a maioria dos episódios que a gente faz. E aí a gente vai Uhum. falar, vai pegar um tema, vamos supor, esportes olímpicos. Aí o Célio vai falar sobre futebol, o Electric sobre vôlei e você sobre basquete. E aí cada um faz uma apresentação sobre esse tema. Então, um seminário lá na graduação era assim: vamos falar sobre câncer. Então, um grupo vai falar sobre câncer de mama, outro sobre câncer de pele. E aí a gente tinha que fazer uma apresentação em slides e tal, né? E aí eu era horrível nisso, eu odiava isso, com todas as minhas forças. Eu tinha muita vergonha, né? Mas Aí era, eu. era mais a questão de você falar na frente das É. pessoas, ou assim, a questão de você estar em evidência, não necessariamente de você ter que se expressar. O que você acha que te dava mais vergonha nesse momento? Cara, o que me dava. Eram essas duas coisas, assim. Primeiro, eu sempre fui aquele cara, não sei se é da época de vocês, né? Mas tinha a escolinha do professor Raimundo. Sim. E aí tem um Muito bom. personagem que eu me identifico muito com ele, que é um personagem que fica num cantinho, assim, meio que escondidinho. Fica de Aí lado, quando o né? professor pergunta pra ele. Aí o professor pergunta, ele fala assim: já me viu aqui de novo? Larga de mim, não sei o quê. Eu sou tipo isso, eu fico lá no quietinho. E, cara, esse negócio de seminário eu tinha que ficar lá na frente, né? Pra mim já era horrível. E outra coisa, né? Eu tinha muito problema também com as coisas que eu falava. Tipo, eu não achava que eu ia mandar bem, sabe? Eu falava assim, vou prestar atenção no que eu tô falando, vou estar falando um monte de besteira aqui. E aí nossa, pra mim era uma depressão, assim. Quando tinha seminário eu já sofria, sei lá, o seminário daqui 3 semanas, eu já começava a sofrer agora. Então, o problema nunca foi com relação ao preparo, né? Você Não. não gostava da situação de estar em evidência, de falar na frente das pessoas, mas você se sentia, como eu posso dizer, academicamente preparado para você falar do que você ia falar?
Você tinha confiança no seu grupo para vocês apresentarem juntos? Um passava força para o outro? Como é que era essa situação? Olha, isso daí eu tenho algumas histórias engraçadas. Primeiro, assim, Compartilha, meu, compartilha. meu primeiro seminário foi um seminário, para mim, assim, um marco zero para mim. Eu apresentei, para vocês terem ideia de como que eu era ruim. Eu apresentei olhando para o chão, não fazendo contato visual com o resto da turma. E aí o rapaz que apresentou comigo me cutucou assim, quando eu terminei de falar, e falou assim, Vitor, olha só, eu sei que tu tá nervoso e tal, mas às vezes tu faz um contato visual com a professora, só para mostrar que tu tá, né? Falei, tá bom. Aí depois eu voltei para falar, eu olhava pro chão, olhava pra cara dela assim, 2 segundos e voltava a olhar pro chão. Aí, aí tem um outro também que foi engraçado. Nesse mesmo trabalho, tinha um grande amigo meu, né? Não vou falar nomes, né? Mas um grande amigo meu, que ele vai, se ele ouvir, ele vai saber. Um grande amigo meu que agora está estudando no Canadá. Esse grande amigo meu, ele, um pouco antes da gente apresentar o seminário, ele mandou uma mensagem no nosso grupo e falou assim: gente, eu não vou não, não estou preparado. Aí eu falei: puta merda, agora ferrou. Se ele não está preparado, imagina eu. E assim, eu tinha muita dificuldade, porque às vezes eram muitos temas que eram completamente diferentes do que eu trabalho. Sim. Bom, então, assim, às vezes eu tô lá trabalhando com animais, com insetos. Aí eu tinha que falar da biologia molecular do câncer. Eu falei, gente, eu não sei nada disso. Aí eu pedia para eles para eu falar a introdução, que era sempre mais fácil. Pô, mas isso foi muito bom pra te tirar da zona de desconforto e fazer você crescer cada vez mais, né? Tipo, como pessoa mesmo, assim, na postura, na sociedade e tal, pro mestrado e pro doutorado, esses seminários fizeram com que você saísse muito da zona de conforto, né? Foi, cara, foi. Foi um aprendizado grande, assim. E aí, né, tinha esse grupo aí que deu esse problema. Aí um amigo nosso lá, ele pegou a parte desse rapaz que não foi, né? Desse meu amigo aí que tá morando no Canadá, né? Não posso falar o nome dele. Mas apresentou super bem e beleza, a gente foi bem no seminário. Aí tinha um outro rapaz também que eu fazia grupo com ele às vezes, e também não vou falar o nome dele, mas ele também vai saber que o sobrenome dele é a capital de um país muito importante na Europa. Então, o sobrenome dele, se ele escutar também, ele vai saber quem é. E esse meu amigo, cara, era uma coisa assim de maluco. Ele, vamos supor, o seminário era. Hoje é quinta, o seminário era na quinta da semana que vem. Eu, como um bom ansioso e como um cara que gostava de fazer as coisas certinhas, eu já terminava logo o seminário, tipo, domingo, segunda. O Aham. que ele fazia? Eu mandava a minha parte para ele me mandava, ele fazia quarta-feira de madrugada, quinta-feira de madrugada. Tipo, virava à noite, fazendo, me mandava de manhã, ia dormir, aí chegava, aí ia para a universidade na hora da gente apresentar, e apresentava super bem, já me garantiu vários 10, assim. O Pô, maluco era bom pra caramba. Mas era assim, era sempre uma emoção, né? sempre no limite. Nossa, mas ele, cara, e teve um dia que foi muito engraçado, né? Ele tava lá vendo, né? E eu sempre pedia para ser o último a ver para revisar, porque eu sempre tomo muito cuidado com isso, né? Aí eu ia revisar a apresentação e tal para ver se tinha erro. Aí começou a surgir um monte de gráfico lá, eu não entendi nada. Falei, de onde que ele tirou esses gráficos, cara? Aí quando terminou o seminário, né, a gente apresentou e tal, eu falei, cara, de onde que tu tirou esses gráficos? Ele, eu peguei os dados que estavam lá no artigo, fui fazendo gráfico para encher linguiça. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, Cara, O mas cara foi é muito bom bom, mesmo, cara. né? Não, o moleque é bom mesmo. cara é E era profissional em engraçado porque, seminário, pô. Profissional em seminário ele. pô, obrigado. E aí é uma coisa engraçada também, que ele até me botou nos agradecimentos do TCC dele, Pô, falando que maneiro. ele Pô, só se maneiro. formou porque ele, muitas vezes, tipo assim, ele virava pra mim e falava assim, ô Quintas, a gente vai ter prova essa semana? Eu falei, pô, cara, tem. Aí ele, porra, tem mesmo? Eu falei, tal dia ele, beleza. E o filho da mãe ia lá, cara, eu falava pra ele que tinha prova, estudava uma semana, tirava 7. Ele estudava no dia, tirava 9. O moleque era muito bom, cara. Já que a gente tá Cara, e falando eu vou de. te falar. Desculpa, posso só complementar aqui rapidinho, sério? Fala, fala. Isso é muito engraçado. Eu estudei um período no Cefet, ali no Maracanã, e, cara, você conhece realmente gênios, né? Você se dedica, você estuda e tal, vai lá, tira sua nota e tenta passar de ano. E tem pessoas que você vê que não fazem o mesmo esforço que você porque elas não precisam. Elas funcionam melhor estudando em cima da hora, vão lá e garantem uma nota alta. Isso é bizarro, né? Acho que todo mundo conhece esse tipo de pessoa. Ah,
Tem mesmo. E o que eu ia perguntar, já que a gente está falando da tua formação na faculdade, né, e tal, você consegue lembrar, tipo, o melhor e o pior dia durante essa trajetória na faculdade? Tipo, um dia que tu falou Cara, assim, não sei, quando você formou, ou o pior dia foi quando você se reprovou. Você lembra de alguma história assim pra contar pra gente? cara, ó, tem alguns piores dias, né? Tem alguns aí, vou contar todos, Bom assim. conta no dedo, né? O ruim conta na. Pô, dia bom mesmo, assim, vamos lá, né? Depois eu falo. Agora, os dias ruins, cara, olha, teve um dia que, pra mim, é muito marcante, que, assim, todo mundo que me conhece, né? Agora todo mundo vai saber, né? Eu tive muito problema com química geral. Assim, nossa, eu era horroroso em química, assim. E isso vinha desde a época da escola. Eu era sempre assim, se a média da escola era 7 para passar em química, eu passava com 7 cravado. E aí na universidade, pô, eu tive várias químicas, cara. E aí quando eu olhei aquela grade, eu falei, ih, rapaz, vai dar ruim aqui. E não deu outra, né? Eu me conheço, né? Fui lá e reprovei 3 vezes química geral 1. Não foi uma nem duas, foram 3. E aí, cara, o que que acontece? Na primeira vez que eu reprovei, era com a minha turma normal. Beleza, reprovei, um monte de gente reprovou junto comigo. A segunda vez que eu reprovei, me botaram para fazer à noite, com uma turma de um negócio chamado processos químicos. Aí, cara, quando eu fui fazer a primeira prova, eu falei, mano, eu não tô sabendo nem a química da biologia, imagina esse troço de É. processo químico. Reprovei de novo. Aí depois me botaram em outra turma também, que aí juntou todo mundo. Aí reprovei de novo. Falei, gente. Aí eu fui embora, pegava o metrô ali em São Cristóvão, né, em direção a Irajá. Morava em Jardim América na época, né? Agora eu tô morando mais na ilha. Aí, cara, no metrô, assim, lá, tava malzão que eu tinha reprovado pela terceira vez, sabe? Esse dia foi muito triste, assim. Eu falei, nossa, foi triste. Aí eu tive uma boa notícia, né? Que não tem a ver com a universidade, mas recebi a notícia que o tenista que eu gostava lá, aquele lá que eu falei no outro episódio, ia vir jogar no Brasil e tal. Aí eu cheguei em casa já falando, pai, vou ter que ir pra São Paulo sábado. Aí fui, né? Pra ver o cara jogar. Mas outro dia ruim também. Cara, olha, tem um dia ruim que essa história é maravilhosa, assim, ela merecia ser contada num lugar. Tava lá eu, com 2 amigos, a gente ia fazer um seminário, sempre tem seminário, né? É só seminário, a faculdade de seminário. Praticamente. Aí, tô lá, nome da disciplina, patologia, estudo, né, das doenças. Aí, a gente pegou o primeiro, a professora lá dividiu em 5 temas, né, 5 grupos, e a gente pegou o tema que ia abrir, né, que era a introdução à patologia. A gente foi almoçar num lugar lá, ali na Marise Barros, em cima da onde que agora tem um Habib's lá, fazendo propaganda da Habib's. Cara, a comida demorou para chegar. Só sei que a gente chegou na sala, a aula começava 1 hora. A gente chegou na sala tipo 1h20. Só que a professora sempre atrasava. Ela sempre chegava tipo 1h20, 1h30. Eu falei, cara, vamos correr. De repente a gente ainda consegue, né, chegar a tempo. Cara, quando a gente chegou, já tava um outro grupo apresentando. Nossa. Quando a gente entrou, ela virou e só falou assim: vocês Zero. é zero, tá? Aí eu, Nossa. pô, professora, que isso? Ela, não, vocês tinham que estar aqui assim, assado, que não sei o quê. Beleza, tiramos 0. Aí eu já fiquei, pronto, já vai ter uma disciplina já que vai ficar um saco, né? Aí tá. E é sempre assim, né? Ela Soltei. sempre chega atrasada. No dia que vocês estão atrasados, é o dia que ela chega na hora certinha e cobra de todo mundo. Pois é, cara. Então. Aí a gente teve um outro seminário. Aí eu virei para esse meu amigo e falei, cara, pelo amor de Deus, não pega a introdução. O filho da mãe foi lá e pegou a introdução. Falei, lá vamos nós de novo. Aí a gente chegou 1 hora em ponto. Ela chegou 1h20. Ah, Nossa. Foi o contrário. Normal isso. Aí tá. Aí a gente foi apresentar, começou a dar problema no data show da sala. Mas Aí a com gente ela teve que ir mesmo, com essa mesma professora. com a mesma Tá. professora, a mesma. Aí a gente teve que descer para ir para o laboratório de microscopia. E aí, quando a gente começou a apresentar, o que que aconteceu? A gente tinha salvo o arquivo em PDF. Não estava abrindo, não tinha Adobe lá. Era o Fox, não Nossa. sei o quê. Aí eu,
Meu Deus do céu. Aí, cara, eu saí correndo pra ir na biblioteca fazer o quê? Tirar vários prints daquele PowerPoint e montar uma apresentação daquele PDF, montar uma Aham. apresentação de PowerPoint. Só que quando eu estava saindo do laboratório, eu escutei a professora falando assim: gente, esse grupo tá fadado ao fracasso. Que isso? Você não Eu não pude explodiu com discordar, ela? né? Você não explodiu com ela em nenhum momento? Tipo, discutiu e tal? Eu não. Cara, eu vou falar o quê, né? Eu já tava com 0 no seminário, sabe? Essa boca. Só tem a perder. Se ainda for piorar a situação. Pô. Aí, cara, esse também foi um dia triste, assim, porque, cara, era muita coisa acontecendo. E também teve um dia um dia triste também foi quando eu fiz uma disciplina chamada Biologia Molecular 2, que era com um professor lá, e ele era um cara bem, assim, duro com os alunos, né? E aí, cara, eu fui pra prova final, ele ficou reclamando lá, falando que a gente meio que tava tirando as férias dele, e não sei o quê. Esse dia foi chato também. Tudo bem que eu tirei 9 na prova, né? Foi chato. E alguns dias, assim, também que a gente, tipo, sei lá, eram dias assim. Tinha dia que era muito cansativo. A gente ficava, às vezes, lá de manhã, de tarde, de noite. Mas, assim, dia triste, mas pra mim, mais assim, top, mais triste foi esse daí, que eu repeti a terceira vez em Química Geral, cara. Esse dia foi. Nossa, eu peguei um metrô, assim, quase cena de filme de tristeza, assim, chorando. Que ele Quase isso. começa a chover, ele tá sem guarda-chuva, né? Aquele estilo assim. É, por aí, bota a Mas e cabeça aí, no rio. mas aí no período seguinte tu fez e passou em química, Aí depois, finalmente. finalmente, né, na quarta vez, eu consegui passar. Ah, Ufa. deu tudo certo. E dia É, feliz, você lembra, tipo, aí, de. Depois você conta aí. dia feliz? Então, dia feliz eu ia falar agora. Dia feliz, olha, vamos lá. Dia feliz foi. Deixa eu pensar Além aqui. do dia que tu se formou, né? O último dia que tu foi pra lá, com certeza foi o melhor. Cara, esse dia aí de ter defendido o TCC, né? Eu confesso pra Uhum. vocês, pode ser meio paradoxal, mas pra mim, assim, foi mais um dia de alívio do que um dia de felicidade em si, sabe? De Sim. tipo assim, pô, finalmente acabou. Sim, Olha, com dia de certeza. felicidade, deixa eu pensar aqui. Cara, olha, O problema é que quando você pensa em é, felicidade, você pensa no Vasco, né? Aí fica difícil de achar a felicidade. tem um dia, inclusive, que o Vasco tem a ver. Teve um dia que foi muito legal, que o Vasco tinha acabado de ganhar a Copa do Brasil em 2011. Aí eu e um rapaz lá que era vascaíno também, a gente foi andando lá do IF até São Januário. Pô, Caramba. Chegamos lá, tava tendo uma festa lá da torcida e tal, foi legal. Mas foi a Vasco única vez também do que o Diego Vasco fez Souza, algum na dia. época. Diego Souza, Dedé, aquele time da Aham. Copa do Brasil que Era o ganhou em timaço. 2011. Éder Luiz, esse time do Vasco Aquele era time legal. era muito bom bom. mesmo. Eu lembro que a gente chegou em São Januário, o Dedé tava em cima da grade, assim, de São Januário para se jogar na torcida. Uma loucura. Dia feliz, assim, cara, olha. Quando eu tinha aulas quando eu tinha, assim, teve um dia que foi muito legal. Foi um dia de prova prática, por incrível que pareça, assim. Uma prova prática de zoologia que teve, né, essa parte de insetos. Eu fui muito bem, assim. Foi ali que eu comecei a gostar, né? Então era um dia assim também. Deixa eu ver. Dias felizes, né? Difícil, né? Engraçado, a gente não para pra pensar nisso. É. Os dias tristes sempre ficam mais marcados, né? Ah, Impressionante. é. Ô, Quintas, deixa eu aproveitar enquanto você lembra dos dias felizes. Ah, vai Eu falando aí. fiquei pensando aqui. Você disse que o seu interesse por biologia começou desde cedo, né? Na sua infância, vendo os programas da Eliana com a sua avó. E eu imagino que durante esses programas não tenham sido as formigas e nem as lagartas e nem os louva-a-Deus que te chamavam a atenção. Devia ser os mamíferos, os répteis, animais mais convencionais. Só que ao longo da sua trajetória na faculdade, você despertou um interesse maior pela parte dos insetos. E você disse que tem muito a ver com uma aula prática. Eu queria que você elaborasse isso para a gente. O que te fez voltar a sua atenção totalmente para o lado dos insetos
de certa forma, deixando de lado a parte dos mamíferos, a parte dos répteis, que são, como eu falei, animais mais convencionais, né? Do gosto ainda mais infantil. Isso daí que você falou, a gente tem um termo ali dentro da zoologia que a gente brinca, que a Uhum. gente chama de fofofauna. O que seria fofofauna? São os animais que todo mundo gosta. O Fofinho, dinossauro, né? a borboleta, a preguiça, né? Todo mundo gosta. Agora, por exemplo, a barata, Aham, todo mundo odeia. exato. Enfim. Aproveitando então falando da barata, É, pra que serve a barata? Porque, sinceramente, eu mato. Não, a Isso. barata não tem problema matar, porque a barata ela também pode transmitir doenças, né? Ah, A ainda barata bem, ela tem ainda um bem. papel muito importante. Ela tem um papel muito importante ali principalmente na decomposição, né? Então assim, aquele resto de lixo que ela come e tal. Então é importante assim na natureza, né? Ter também esses o que a gente chama de decompositores, né? Então tem alguns micro-organismos que fazem isso e alguns animais, né? Então a barata também vai ter essa importância aí, né? Por mais que para a gente ela é uma coisa podre, vamos dizer assim, né? Sim, Ela também tem. Todo mundo vai ter uma funçãozinha na natureza, né? Então a barata, a grande função dela, né? É essa ação decompositora dela, né? De comer resto de lixo e tal. Então, não pra gente ali no nosso meio urbano, né? Mas na sim. natureza mesmo. Então, por exemplo, Uhum. caiu uma fruta, tá apodrecendo, ela vai lá e se alimenta daquilo. Aham. Legal. É diferente saber disso. Eu imaginei que tinha animais que só tinham função por causa da cadeia alimentar. Mas não, eu nunca imaginei, nunca olhei por esse lado da barata, a parte da decomposição. Maneiro. É. Desenvolve então pra gente como é que foi essa aula prática, o que despertou esse interesse maior. Cara, então, foi assim. Eu, quando assisti a Laeliana, né? O Uhum. cara ia lá no programa levava, por exemplo, aqueles macaquinhos, né, os bichinhos mais Aham. fofinhos. E assim, eu achava legal, mas não tinha nenhuma emoção assim, né, para trabalhar com eles quando eu era criança. Eu gostava do que o biólogo fazia, que era ir pro meio do mato, não sei o quê, né? O que me despertou a atenção ali, cara, quando eu comecei a estudar insetos, né, que foi o que eu falei, que eu fiquei lá estudando até de madrugada e nem percebi, foi a diversidade que a gente tem em insetos, cara. A gente tem insetos assim de vários tamanhos, várias cores, várias formas. Eles realizam assim várias funções. Então tem insetos que têm importância, por exemplo, para essa decomposição, como são as baratas. Tem insetos que têm importância econômica, que eles podem transmitir doenças para a gente, né? E para plantações, que nem são os insetos que eu estudo, né? As cigarrinhas, elas podem transmitir doenças para, por exemplo, plantações de milho, laranja. E aí dá um monte de prejuízo econômico. Então, assim, o que me fez assim ficar apaixonado pelos insetos foi isso, né? Então, pô, eu tava estudando ali o besouro, por exemplo, lendo o livro. Pô, o besouro é completamente diferente do louva-a-Deus, que é totalmente diferente do percevejo, que é diferente da barata, e aí que é super diferente da formiga, que é diferente da abelha. Então, assim, essa diversidade, né? Isso foi me ganhando, né? E aí, durante lá as aulas práticas e tal, eu conseguia ver a teoria na prática, né? E aí que eu me apaixonei. Pô, legal Quintas, tem uma demais. pergunta Maneiro. pra você Fala aí, Eric. que se baseia no seguinte. Primeiro, fazer uma analogia, né? Pra mim, você é tipo o Ramon Dias, né? Você é o defensor dos animais indefesos, né? Pra deixar isso bem claro. Mas eu queria te perguntar o seguinte. Eu acredito que quando você começou a se interessar mais em insetos e tal, você, por exemplo, minha irmã, ela é veterinária. Então ela traz diversas vezes animais pra cuidar em casa, sabe? Tipo, ela sai do vai pro extra, fora do trabalho. Queria saber, você já deve ter trazido diversas vezes animais, de ser vivos ou não vivos. Eu queria saber quem mora com você, sua família. Eles acharam estranho no começo, ficavam meio assim. Como que era Deve isso ter pra você? achado, né? Se era puxado pro lado dos insetos, o cara chegando em casa com barata, chegando em casa com disparador doido. Então, Eric, boa pergunta, cara. Assim, né, eu moro tem meu irmão, meu pai, minha mãe, né? A gente tem também o cachorro, que é o Tommy, é um border collie, né? Então, assim, os meus pais nunca foram contra, assim, né? Tipo, pô, quer fazer biologia, não vai ter dinheiro, né? Essas coisas, né?
nunca fizeram isso, assim, muito pelo contrário, sempre me apoiaram. Meu irmão também, não posso dizer que ele também escolheu uma coisa fácil, ele faz química, então também não tem nenhum normal, né? Vamos dizer assim. Ele escolhe o teu E, pesadelo, né? cara, Ele escolheu pra fazer o teu pesadelo, que é química. pois é, né, cara? E olha, uma história rápida dele, né? Quando ele estava terminando a escola, ele me ajudou a fazer um trabalho da universidade, pra tu ver como que ele era bom em química. O Caramba, moleque era bom mesmo. legal mesmo. E assim, eles não achavam estranho, não, sabe? E aí, durante o meu mestrado, foi quando eu trouxe mais bichos para casa, porque eu trabalhava estudando o desenvolvimento de uma cigarrinha lá que era encontrada apenas em bromélia. E aí o que eu fiz? Eu fui lá no CADEG com meu pai, né? Meu pai ele trabalhava entregando em restaurante, né? Então a gente às vezes eu ia trabalhar com ele, ajudava, né? A gente ia no Ceasa, no CADEG, ali perto de São Januário, né, o CADEG. E lá tem um lugar que vende planta pra caramba. Eu fui, procurei assim qual era uma bromélia parecida com a que eu via lá no Jardim Botânico, comprei, trouxe para casa. E aí eu ia lá no Jardim Botânico, né, com permissão dos caras lá, coletava alguns, fiz assim um sistema todo improvisado de para trazer para casa. Eu peguei assim, tipo um mini isopor. Aí a tampa dele eu coloquei uma tela e aí eu sugava o bicho, que eu usava tipo deixa eu fazer uma analogia certa com vocês. Sabe gás de cozinha? Tem tipo Aham, uma mangueira que liga o gás da cozinha no sim. fogão. Eu usava como se fosse uma mangueira daquela, e aí eu sugava a cigarrinha, ela ficava presa numa parte dentro dessa mangueira, né? E Aham. aí eu jogava ela, expelia ela, né? Nessa caixa que eu fiz improvisado. E aí eu conseguia trazer ela para casa. E aí eu jogava ela lá no sistema que eu fiz. Cara, tudo improvisado, assim. Pô, maneiro Jogava demais, ela cara. lá no sistema que eu fiz aqui. E aí, para eu observar isso, porque eu estudava o desenvolvimento delas, né? Então eu queria estudar desde o ovo até o adulto. E aí passando ali pelas etapas que ela tinha que passar até chegar ao adulto. Aí eu trazia muito bicho para casa, cara, assim, muito. Só que aí teve um dia, cara, que teve uma grande chuva aqui no Rio e deu um monte de vento. Foi até uma vez que deu até meme que o Crivella tava na Alemanha, ou sei lá onde. O Crivella tava num país aí e o Rio de Janeiro acabou. E ele tava fora do país. Aí, nessa chuva aí, cara, o vento levou minha plantação ali, sei lá, minha criação de cigarrinha e acabou com tudo. Mas eles não achavam estranho, não. Era até engraçado. Às vezes, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela estudava lá na Fiocruz. E ela estudava barbeiro, né? Que é um percevejo que pode transmitir a doença de Chagas, né? E Sim. aí ela me deu um e tal, aí eu deixava aqui no meu quarto, assim. Aí às vezes ali no quintal, eu ia aqui no quintal, aqui a gente tinha uma goiabeira, agora tem um pé de mamão, um pé de café, alguma coisa assim. E dá muito inseto, né? Aí às vezes também eu pego uns percevejos, pego algumas coisas assim, deixo aqui espalhado pela casa. Se achavam estranho, nunca me contaram. Pô, muito E o legal. meu E. pai, Fala. durante o mestrado, eu ia lá no Jardim Botânico, às vezes meu pai ia comigo, se metia lá no mato comigo, lá pra ver. Cara, pô, muito legal, né? Gostava. Saber que a família te apoia também, tipo. Às vezes nem acha legal, né? Tem vários percebejos, mas apoia a sua paixão, né, no caso. E como é que, tipo. Qual que é o seu maior foco, né? Tipo, o foco principal nas pesquisas sobre as cigarrinhas? Que, como você falou aí, é sua principal pesquisa sobre cigarrinhas, né? Qual que é o seu foco principal nessas pesquisas? Cara, vai depender muito, né, do projeto que eu estou envolvido. Mas, por exemplo, eu agora vou começar um pós-doc, agora em junho, né? A partir do próximo mês já. E o meu projeto vai estar junto, né? Tá junto não, desculpa, vai estar enrolado, vamos dizer assim, com o meu projeto de doutorado, que eu, por causa da pandemia e tal, né, eu não consegui terminar o doutorado 100%, consegui defender e tal, né, cumprir lá os requisitos, mas ainda ficou faltando coisa que pela pandemia, fiquei mais de um ano sem poder ir para o laboratório, não consegui fazer, né? E aí esse meu projeto vai estar ali enrolado com esse do doutorado. Então, assim, por exemplo, nesse projeto eu descobri várias espécies novas, e aí agora eu vou descrever essas espécies novas. O que seria descrever essas espécies novas? Nós temos
alguns trabalhos, né, que eles descreveram várias... os caras mais antigos, né, os autores mais antigos, eles descreveram várias espécies, vários gêneros lá, né? Aham. Gênero seria como se fosse assim um agrupamento, né, de espécies que possuem algumas características em comum, mas não são a mesma espécie. Elas são espécies diferentes, mas que, como elas têm algumas características em comum, a gente consegue agrupar em gênero. Entendi. Então, assim, durante meu doutorado, eu estudei o gênero Erythrogônia. Tá? Não se preocupem em gravar o nome. E aí, esse gênero Erythrogônia, ele tem várias espécies. Ele é o gênero que mais tem espécies conhecidas ali do grupo de cigarrinhos que eu estudo. E aí, pô, eu tinha que lidar com mais de 90 espécies conhecidas, sabe? Tinha muitas espécies. E aí eu descobri mais de 10 no meu doutorado. Então, assim, eu tenho que descrever essas espécies, aí publicar isso, né, numa revista científica para poder ter uma validade, né? Eu também estudo a relação entre essas espécies, né? A relação seria qual que é mais parecida com qual, as características que unem, que podem formar alguns grupos dentro do gênero e tal. Também estudo isso. E tem uma coisa que eu sou assim completamente apaixonado. Infelizmente só publiquei um artigo sobre isso. Se chama biogeografia. E aí a gente vai voltar agora para aquela coisa que eu falei, que eu gostava de história e geografia na época da escola, né? Aham. Por quê? Tem uma coisa na biogeografia que é chamada biogeografia histórica, que a gente estuda os processos que aconteceram ali no nosso mundo, né? Que eles vão lá desde a antiguidade até os dias atuais. Então, assim, essa biogeografia histórica, por exemplo, vamos lá. Por que existem alguns animais que a gente encontra no Chile e na Oceania? A resposta é fácil. Porque antes todos os continentes eram todos unidos, né? Aí depois teve lá separou tudo, né? Era aquela Pangeia, né? Uhum. Antigamente, aí depois separou tudo. E aí alguns animais, eles, por exemplo, estavam ali naquela faixa de terra que antes era a Austrália e o Chile, por exemplo, e aí eles foram levados, né, por essa separação. E aí os ancestrais desses animais foram, né, uma parte foi para a Austrália, outra parte ficou no Chile. E aí existem alguns animais que a gente encontra nesses lugares por causa disso, né? Porque, pô, imagina, tá muito longe, né, para poder assim encontrar, né, no Chile, na Austrália. O mais normal seria, por exemplo, ter bicho que a gente encontra no Brasil e na Argentina, tá um do lado do outro. Sim. Sim. Mas agora Chile e Austrália, por exemplo, é muito longe, né? E aí é bem interessante porque isso é uma coisa que eu gosto de estudar muito. E Uhum. aí existem algumas coisas que explicam, né? Então tem uma história legal que eu já fui coletar algumas vezes em Nova Friburgo, né? Aqui para a região serrana do Rio. E aí eu cheguei lá e a gente subiu um lugar que se chama Pico da Caledônia. É um dos picos mais altos aqui do estado do Rio de Janeiro. E lá no alto, lá no Pico do Caledônia, a gente encontrou duas espécies novas. E, cara, bem legal, assim, porque o que acontece? A O, montanha, ela o surge, né? Quintas, quando você diz a gente, é o quê? É uma equipe? É você mais quantos? Como é que funciona isso? Dá uma luz nisso pra gente, por favor. Tá. A gente ali foi a equipe, né, que nós fomos, então era eu, meu orientador e mais dois ou três colegas ali do laboratório, né? E aí a gente fez uma expedição, né, lá para Nova Friburgo, para coletar nesse local aí, que era o Pico da Caledônia. E lá no pico mesmo, na parte mais alta, né, a gente encontrou duas espécies novas lá. E assim, foi muito legal, porque vamos imaginar assim, né? É uma região de Mata Atlântica que foi tomada ali, né? Então, assim, ali no Pico da Caledônia ninguém mora, mas é, esses montanhas que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Que tem as comunidades e tal, antes isso tudo era Mata Atlântica que foi invadido, né? Sim. Uhum. E aí destruíram ali aquela área. Então, assim, tem animais que existiam ali que agora não existem mais, né? Por causa da ocupação humana e tal, e, enfim, é isso.
Ali no Pico da Caledônia é um lugar que as pessoas vão, visitam e tal, né? Mas é um local que, vamos dizer assim, ainda conseguiu preservar alguma coisa da Mata Atlântica original. E aí, o que acontece? Essas montanhas, quando elas são erguidas, né? Elas vão acontecer através assim de alguns processos, né, geológicos e tal. Quando essas montanhas são erguidas, a gente tem que imaginar o seguinte. Eu sei que talvez esse papo seja muito específico, né, mas acho que é importante. Não, Por eu acho exemplo, que é exatamente isso que a gente tem que detalhar, para as pessoas entenderem ah, especificamente as coisas. show. Antes, vamos imaginar que era tudo plano. E aí, quando tem ali esses processos geológicos, tem uma elevação dessa parte da Terra, né? Que aí, vamos supor, esse pico ele levou ali, chegou a 2.000 metros de altitude. Não é 2.000 não, é 1.000 e pouco, sei lá. Mas enfim, o que acontece? Antes a gente tinha os ancestrais ali dessas cigarrinhas ali nessa parte plana. Só que, vamos lá, quando subiu a montanha, aqueles ancestrais que estavam nessa parte da Terra que subiu, eles ficaram isolados, né? Dos que ficaram lá embaixo. E aí deu origem às espécies diferentes, porque conforme eles vão se reproduzindo ali entre si, eles vão começar a selecionar características diferentes dos que estão lá embaixo. Aí é isso que daria, por exemplo, uma espécie nova. A adaptação ao ambiente em que eles se encontram, né? O novo ambiente. Também. Isso, também. Pô, e deve ser muito E aí, legal, né? Saber que as Pode- pesquisas que você fez, tipo, as descobertas de novas espécies, contribuem muito, né, para o avanço de conhecimento na sua área. Isso, pô, deve ser muito gratificante para você. pô, é maneiro. Queria saber em relação ao mercado de trabalho, como que foi no começo pra você? Foi difícil? Ainda mais pra quem quiser fazer parte dessa área, pra você passar um recado aí. Cara, então, vamos lá. Essa parte aí é complicada, porque eu tenho assim um grande sonho, né, que é me tornar professor universitário. Assim, eu tenho muito esse sonho, né, professor universitário concursado, né, fazer concurso, e tal. E assim é uma área muito complicada, assim, sendo sincero, né. É uma área que a gente vai ficar ali dependendo de concurso, né? Ou então, se conseguir alguma coisa assim em universidades particulares, né? Também dá para tentar, mas é muito complicado, né? Na universidade particular, muitas vezes tem que ter algum conhecido ali e tal, né? Para dar uma ajuda. O famoso network, né? O network. Isso. O famoso antigamente era QI, né? Agora é network. Mas assim, é, campo ele é complicado para mim porque eu tenho alguns objetivos diferentes, né? Mas o biólogo, por exemplo, vamos supor, se eu tivesse parado ali na graduação, eu poderia trabalhar em várias coisas. Poderia trabalhar, por exemplo, com. E até hoje eu posso, né? Mas eu poderia trabalhar ali como biotecnólogo, por exemplo, trabalhar em laboratórios de análises clínicas, trabalhar com essa parte, né? Trabalhar em hospitais, enfim. Muitas vezes, quando a gente faz esses exames clínicos, né, exame de sangue, essas coisas, muitas vezes um responsável, né, aparece lá no nosso exame lá embaixo, um cara responsável por assinar aquele laudo, né, vamos dizer assim, aqueles resultados. Muitas vezes é um biólogo. Pô, Ah, legal. maneiro. Então, assim, Fazia ideia disso. os biólogos, não, os biólogos podem trabalhar com várias coisas, assim, né? Mas pro objetivo que eu tenho, fica uma coisa mais restrita. Então, assim, eu tenho muito o sonho, né, de ser professor universitário. Mas uma coisa que eu já estou me acostumando, infelizmente, é que nem sempre a gente consegue realizar nossos sonhos, né? E assim, não é que eu tenha desistido disso, né? Quero fazer concurso. Mas estou fazendo outras coisas também, né? Então, assim, estou fazendo concursos para outras coisas, né? Então, por exemplo, eu tentei concurso para pesquisador mesmo, né? Não mais professor, técnico, enfim. Tentando arrumar um rumo aí, né? Porque é muito. Sim. Essa coisa de estar vivendo de bolsa e tal, né? É muito incerto, é muito chato. Então é melhor tentar ter uma coisa fixa, né? Uhum. E aí essa coisa de ser concursado é para isso, né? Para ter uma certa certeza ali, né? Vamos dizer assim.
É, estabilidade. o concurso dá muita estabilidade, né? Trabalhar com bolsa é complicado. Mas a questão da bolsa me leva para uma pergunta que eu queria te fazer, que é como que o Estado atua na, na questão das pesquisas, qual é o valor e o apoio que o Estado apresenta para os pesquisadores e como que você consegue o apoio do Estado? Você tem que ser por meio de uma empresa, de um que vai buscar interesse do Estado para financiar uma pesquisa, você pode fazer isso de forma independente, porque, como você disse, as cigarrinhas são muito relevantes para a economia, né? Elas podem destruir plantações, que é um setor extremamente valioso no Brasil. Então, divide um pouco com a gente essa parte também, por favor. Então, vamos lá, eu vou contar como que foram, né, as bolsas que eu tive durante a minha Perfeito. graduação, mestrado, doutorado. Então, assim, durante a iniciação científica, né, a graduação, era tudo assim pelo governo, né, o governo federal, no caso. Existem também iniciativas do governo estadual, o municipal, eu confesso que eu nunca vi. Então, assim, governo estadual também é. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma instituição chamada FAPERJ, que é. Deixa eu até ver a sigla aqui certinho. Mas essa FAPERJ é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Tem a FAPESP em São Paulo, que é a mesma coisa, só que o Estado de São Paulo. É uma instituição estadual, né, que também dá oportunidades, assim, dá bolsas, né, para o pessoal estudar. E também tem muitas instituições federais que fazem isso, né? Então tem algumas, por exemplo, que a gente vai lá no CNPq, na CAPES, e a gente tem que mandar um projeto, né? Então vamos supor, durante a minha iniciação científica eu ia lá e mandava o projeto do meu orientador e ele me botava lá como parte da equipe e tal. E aí eu ia lá e pegava uma parte daquele projeto dele, botava alguma coisa minha ali e era assim que a gente solicitava a bolsa, né? Então era através de projeto, eles analisavam o currículo, aquelas coisas todas. Existem algumas empresas privadas que também oferecem bolsas para o pessoal estudar e tal, através de parcerias, né, entre aquela empresa privada e uma instituição pública, também fazem isso. Então, assim, o apoio à ciência, eu sempre digo que pode melhorar, né, muito. Então, é muito complicado, porque, vamos lá, né, a UFRJ, por exemplo, Pode falar da tua visão, cara. Fala da tua visão, da tua vivência, exatamente como foi. claro, porque assim, vamos lá. A UFRJ, a gente vê aí, né? Há poucos dias, né? A gente viu aí coisa caindo lá no prédio da educação física, enfim. Infelizmente, as universidades públicas, né? Muitas vezes elas ficam muito defasadas. Então, assim, falta recurso ali, falta apoio, né? Falta um monte de coisa. Isso também, assim, reflete nas bolsas, né? Então, assim, o que a gente vê, né? Muitas vezes eu lembro que eu comecei a receber a bolsa de iniciação científica em 2012. 2012, isso. Foi quando eu comecei, foi lá pro final do ano de 2012. E tinha acabado de sofrer um reajuste de valor. E aí, cara, vocês têm ideia de quando que aconteceu um outro reajuste desse valor? Faço Não ideia. faço ideia. Cara, teve um outro reajuste em 2023 só. Que Nossa. isso? Então, assim, 10 anos depois, uma década. mais de 10 anos depois, né? Sem Uau. reajuste. Bizarro. Então, assim, por exemplo, a bolsa de iniciação científica que eu recebia, na época, era R$ 400. E, assim, depois do reajuste, ela foi para 700. E, cara, é pouco, sabe? Muitas Com vezes, assim, certeza. tudo bem, a gente entende que é graduação, graduação, iniciação científica e tal. Mas, pô, olha, aí a bolsa de mestrado era 1.500 e a de doutorado 2.200. Aí eu acho que agora, depois do reajuste, eu não sei se a do mestrado foi para 2 e pouco e a de doutorado 3 e pouco, mas mesmo assim, sabe?
ficou Aham. muito tempo sem ter esse reajuste, então assim, as coisas começaram a ficar muito defasadas, né, pra galera que vivia de bolsa. Um outro problema também da bolsa é, agora eles estão começando a mudar isso. Mas antigamente, se você tivesse uma bolsa, você não podia ter um trabalho. Você não podia ter um trabalho de carteira assinada, por exemplo. Então tu ficava preso, Bizarro mesmo. sabe? Então, assim, faltava, né? Agora as coisas estão melhorando um pouco, né? Vamos ver se vai para frente, né? Mas faltava muito, assim, essa atenção, né? Essa coisa. Porque ficou muito tempo sem ter um reajuste, né? A gente entende que, né, eu pelo menos, né? Entendo que tem muita coisa também, né? Para melhorar no país, né? Mas eu vejo que, assim, sem ter uma educação de qualidade, sem ter Exatamente. uma pesquisa básica de qualidade, né? Uma coisa assim de qualidade, a gente não vai andar para frente também, né? Com Porque, cara, certeza. eu vi que assim, muitas vezes a gente tem aparelhos mais defasados, tem instituições mais defasadas, mas a gente consegue fazer ciência tão bem quanto os caras que têm tudo perfeito lá fora, sabe? Então a Uhum. gente aqui dá muito sangue, né? A Sim. gente se dedica muito. E é triste porque, por exemplo, um aluno de mestrado, aluno de doutorado, aluno de graduação que seja, a gente não tem direito a nada. A gente não tem, por exemplo, carteira assinada, né? Não tem, por exemplo, essas coisas de INSS, pagar esses negócios para se aposentar depois, né? Não tem direito se acontecer um acidente, por exemplo, durante ali sei lá, nessas minhas coletas. Se tivesse acontecido algum acidente, tipo, sou eu por mim, entendeu? Não tem nada assim que o governo faça ou outra coisa faça. Se eu Entendi. tivesse um plano de saúde, beleza, tranquilo, virava por ele. Mas e quem não tem, sabe? Uhum. E como que você E, teria esse plano de saúde sem você poder conciliar com o trabalho de carteira assinada, né? Ah, pois é, cara. Aí tem que ter a ajuda do pai, mas e quem não tem, sabe? Pois é. Complicado. e Então, eu vejo que assim, tem que melhorar muito, né, o apoio ali. Então, assim, não adianta nada você formar várias pessoas, né, vários mestres, vários doutores e tal, e também não ter onde eles trabalharem, né? Então, assim, sabe? Mas A ao gente mesmo acaba tempo também, como que formando, vai ficar fazendo? Não, pode falar. desculpa, a gente acaba formando, só embasando o que você está falando, a gente acaba formando e exportando os talentos, né? Acaba que a formação que foi É, adquirida aqui vai ser usada lá no exterior. A gente não é. aproveita a nossa Muitas própria vezes, formação. exato, muitas vezes acontece isso. E assim, e também é uma coisa meio, de novo, né, paradoxal. Porque também não adianta você ficar criando várias universidades, né? Porque aí você só vai, tipo, beleza, criou uma universidade, deu emprego para mais professores. Mas aquelas universidades vão formar mais pessoas que depois, sabe, vai virar um ciclo, né? Então Uhum. tem que ser uma coisa muito pensada. É complicado. Porque assim, a gente fica orgulhoso, né? É legal ter um monte de doutor, um monte de mestre e tal. Mas depois fica uma mão de obra que muitas vezes consideram ela cara, né? Então, às vezes, a gente manda currículo para os lugares, cara, às vezes tem que esconder que você é mestre, que você é doutor, entendeu? Senão eles não vão querer, vão Sério? falar que o cara é caro e não vão querer. é, Não imaginei que chegava nesse ponto. É Que complicado. absurdo. Chega. Por exemplo, se a pessoa ela tentar ser professora, dependendo do lugar, né? Professores assim de escola e tal, ou outros empregos, você colocando lá que você tem doutorado, mestrado e tal, eles não vão querer, porque vão falar, esse cara é um profissional caro. Aí tem gente que esconde, mano. É complicado. e mudando um pouco de assunto, né, voltando para a parte da pesquisa, você poderia falar exatamente como era a sua rotina nessa foto aí que está no nosso vídeo, né, do podcast de hoje? Como é que era essa rotina, tipo, de onde tomava banho, como é que você comia, tipo, como é que era o dia a dia mesmo, né, durante essa pesquisa de campo? E falar também onde é esse lugar que você está, né? Que é paradisíaco, é muito bonito. Cara, esse lugar aí foi assim um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida. É chamado de Canyons do Viana, fica lá no Piauí, interior do Piauí, assim. Isso daí é um lugar também que fica no Parque Nacional da Serra das Confusões. Salvo engano, é Parque Nacional que chama. Da Serra das Confusões, no interior do Piauí. Eu tive uma oportunidade assim de passar
10 ou 15 dias, agora eu já não lembro, acho que foram 15 dias, na verdade, ou 10, sei lá. Fiquei lá nesse lugar aí, né? E como que era, cara? Esse projeto que eu participei era de coletas na Caatinga, aqui do Brasil, né? O bioma da Caatinga. E aí, é, a gente foi lá para esse lugar, né? Serra das Confusões. E sempre quando a gente vai para esse lugar, né, para esses lugares assim, a gente tem que ter um carro, né? Um carro bom, né? Que é como se fosse rally, né? É. Então pega ali uma picape, uma parada dessa. E começa a meter a cara, né? E assim, são dias que ao mesmo tempo são bem prazerosos, porque, pô, eu tô fazendo o que eu gosto pra caramba, né? Mas também são cansativos pra cacete, assim. Porque, cara, a gente sai de casa, vamos supor, 6h30, 7 horas da manhã, e tem dia que a gente voltava, assim, quase 1 hora da manhã, sabe? A gente nem dormia, às vezes, direito. Porque a gente tinha que fazer cumprir vários requisitos lá, né? Cumprir várias funções e tal. Funções não, cumprir várias metas, né? Vamos dizer assim. Uhum. E, cara, era a coisa que eu mais gostava, assim, de ir para campo, sabe? Nossa, quando me convidavam, assim, para ir, eu já fui nesse do interior do Piauí e no interior do Ceará também. Nossa, foi muito legal. E aí, como que era, né? A gente ia lá, acordava umas 6h30, tomava um café da manhã e tal, reforçado, né? E saía para coletar. E aí a gente levava, nosso almoço era, a gente levava, assim, 1 ou 2 pacotes de pão de forma e várias pastas. Pasta de atum, pasta de não sei o quê. E a gente comia isso, mano. O mais Nosso fácil almoço era possível, o esse. mais básico possível. Pois é, porque assim, o que que a gente fazia? A gente levava, tipo, num isopor, deixava dentro do carro e a gente ia coletar, ia coletar. E cada um tinha uma garrafa, sei lá, levava uma banana na mochila, alguma coisa assim. A gente levava uma mochilinha, né, pequena, e aí tinha uma água, alguma coisa assim. A gente levava 1, 2 garrafas de água no carro, enfim. Algumas frutas, e o almoço era isso. Aí às vezes a gente levava tipo um chocolate para dividir ali, para comer, para dar uma energia. E aí depois a janta era isso de novo. Que muitas vezes a gente ficava até tarde da noite, né? Então a gente ia lá e jantava isso de novo. O pãozinho lá com atum. Às vezes a gente comprava, tipo assim, a gente levava, sei lá, meio quilo de queijo, são 5 pessoas, né? Então a gente tá cheio de fome, é almoço e janta. Então a gente levava lá queijo, tudo nesse isoporzinho, né? Então assim, mas tinha que ser coisa fácil, né? Tipo, a gente no meio do mato não vai ter talher, fogão, É. né? Essas coisas. Então a gente levava uns pãezinhos mesmo para comer e tal. E pronto. Aí para tomar banho, cara, ó, pra ir no banheiro era triste, assim. No mato, né? Então, a gente que é homem é mais fácil, né? Vai lá, bota a coisinha para fora e pronto. E tinha muito bicho diferente lá. Agora, tinha, Tipo, cara. que Ó, nesse lugar passava aí, do seu lado assim, que você viu assim cara, com os olhos, sabe? De cobra, essas coisas assim. já vi cobra. Passou uma jararaca perto de mim, cara. Foi o maior Nossa. susto que eu tomei. Nossa. Foi em Valença, aqui no interior do Rio. Uma jararaca passou perto de mim. Nesse local aí da foto, a gente viu uma pegada de uma. Bom, o cara falou que era uma onça. É Nossa. isso. Doideira, É né? cascudo mesmo, então. E trabalho de É campo, assim. o negócio. Dependendo do lugar que a gente vai, né, tem que ficar ligado. Sim. E teve uma vez também que. E aí, vira e mexe, a gente também encontra um monte de vaca, boi, cabra, né? Aí são os bichos mais de boa, assim, são grandões, né? Pode dar Aham. mole também, né? Não toma uma porrada, mas tem isso também. Bode, né? Agora, os mais perigosos que eu vi assim foi essa cobra, né? Essa cobra foi tensa, assim. Tomei maior susto quando eu vi. Eu imagino que deva ser uma experiência incrível, apesar dos sacrifícios, né, que você citou. Eu acredito que a experiência deve ser incrível para você chegar lá, fazer o que você ama, porque não tem como a gente dizer aqui que você não faz por amor, né? Depois de você ter citado as dificuldades que você teve que passar, que você passava para realizar suas pesquisas, a gente só pode dizer aqui que é por amor. E
deve ter sido uma experiência incrível, cada uma delas. Primeiro, de você poder viajar para vários lugares do país e conhecendo o bioma de cada um. Mas me fala como é que faz, assim, você saiu para o campo, né? E foi coletar, acredito que para coletar as cigarrinhas e por aí vai. Aí coletou. Vocês voltam para o laboratório? Como é que é a próxima etapa? Isso. A gente vai lá, então vamos lá, né? Por exemplo, aqui em Nova Friburgo, a gente coleta, né? Assim, a gente consegue dar uma olhada, como a gente tem experiência, né? A gente consegue dar uma olhada assim, superficial para ver se o material que a gente pegou é bom, né? Bom que eu digo tem coisa interessante ali, tem material legal, né? Tem espécies legais ali para estudar. Porque assim, uma coisa que tem que ser falada também, né, que eu ainda não comentei, não sei se vocês me perguntariam sobre, o que eu vou dizer? É até meio coisa falar, porque foi um momento muito chato, assim, foi um dos piores momentos da minha Tá vida, anotado aqui. É o foi Museu quando teve um Nacional, né? incêndio no Rio. Sabia. Tá anotado? É. Então, assim, Eu vou perguntar então agora, bom, logo. então Como eu te pergunta, vai. conheço há muito Daí eu tempo, já estou com a resposta. como eu te conheço há muito tempo e sei como você passou esse momento, tipo assim, eu lembro que você realmente ficou bem triste mesmo, de ficar mal mesmo, sabe? Foi quando teve o incêndio do Museu Nacional, em que várias pesquisas, descobertas, fósseis, tipo, muitas coisas foram completamente destruídas, né, com o incêndio. Como é que você se sentiu nessa época? O que realmente foi perdido? Cara, então, vamos lá, né? Esse incêndio do museu, cara, foi uma coisa assim maluca, porque infelizmente, né, o museu ele estava muito defasado também, né, ali por dentro e tal. Então era uma coisa que eu sempre tive uma certa preocupação, né, de se acontecesse algum acidente, poderia dar uma merda muito grande, né? E, infelizmente eu estava certo. Foi assim, foi um domingo, né? Ainda bem, foi um domingo, porque imagina se fosse um dia com muita gente dentro e tal, né? Um domingo já estava fechado. Poderia ter sido uma coisa muito pior, né? Poderia ter vida sendo perdida, né? E eu estava em casa e um amigo meu, que o tio dele é bombeiro, né? Mora ali em frente à Quinta da Boa Vista. Mandou mensagem num grupo que a gente tem aqui e falou: pô, Vitor, o museu tá pegando fogo. Eu falei: ah, cara, para de zoar, essa hora da noite, tá zoando. Ele: não, pô, sério, liga lá na Globo News. Cara, quando eu liguei na Globo News, mano, foi na hora que deu uma labareda, assim, eu falei: caraca, mano. Aí eu caí pra trás no sofá, né, e fiquei sem reação. Minha mãe falou que eu fiquei branco que nem uma folha de papel. Eu fiquei olhando assim. E, cara, foi uma coisa muito sofrida, porque a gente viu assim o fogo chegando, né? O meu laboratório ficava na parte de trás. E, cara, aos poucos tu ia vendo o fogo chegando, sabe? Desesperador, assim. Eu não podia fazer nada. Tava em Jardim América, como que eu ia pegar um ônibus e ia falar, eu também ia fazer o quê lá, né? E, cara, tipo, ver a destruição ali do lugar que você trabalhava, né? Eu gostava muito dali, né? Aquilo tudo caiu, assim, né? Desmoronou tudo, né? O museu ficou só as paredes. Então, assim, foi. Eu ficava pensando assim, tipo, pô, eu fui um pouco egoísta nesse momento, né? Eu pensei assim, caramba, cara, todos os bichos que eu ia lá no Jardim Botânico coletar e tal, pô, meu mestrado inteiro foi todo embora. Fiquei olhando assim, né? E depois a gente vê que, tipo, meu mestrado, por mais que ele tenha uma importância muito grande para mim, comparado com o que foi perdido ali, meu mestrado não é nada, sabe? Então, assim, muita coisa foi perdida ali, muita coisa importante para o Brasil, para o mundo, né? Foi perdida ali. Então, assim, foi um dia muito difícil para mim, esse dia, assim. Fiquei muito triste. E, assim, eu até hoje ainda não chorei por causa disso. Sabe? Eu sou um cara que consigo controlar bem as emoções, mas às vezes sai, né? Não tem essa palhaçada de, homem não chora, não sei o que, não. Mas eu até hoje não consegui chorar porque às vezes parece que não aconteceu essa parada, sabe? É meio bizarro. Sim. Parece que é um sonho, assim, sabe? Parece que eu vou passar lá e vai estar o meu laboratório lá do jeito que ele era. Muito doido. Mas. E aí, por causa desse acidente, né?
a gente ali meio que ganhou, vamos dizer assim, uma responsabilidade que não é nossa, né, mas é uma certa responsabilidade, que toda a coleção de insetos praticamente foi perdida, né? Então, a gente teve que trabalhar ali a gente estava ajudando ali, né, vamos dizer assim, para reconstruir essa coleção que foi perdida ali, né? Então, quando a gente ia para campo, essas coisas, a gente também acabava pegando qualquer coisa, porque como a gente perdeu tudo, então a gente ia lá e coletava besouro para o pessoal que trabalha com besouro, borboleta, não sei o que, a gente ia coletando tudo para ajudar nessa reconstrução, sabe? Então, era uma missão meio escondida, né, que a gente tinha. Aham. Então, a gente ia e pegava tudo, assim, sabe? Pegava tudo que é material que a gente tava se mexendo, a gente pegava. E aí, né, agora respondendo o Pedro, a gente vai e coleta, a gente já consegue dar uma olhada ali mesmo, né, pelo nosso conhecimento ali adquirido, né? A gente consegue ver se o material que a gente pegou pode ser alguma coisa interessante, né, ou pode ser mais do mesmo. E aí, por causa dessa condição, né, do incêndio, o mais do mesmo vai ajudar, né, a começar a reconstruir ali. E aí a gente leva para o laboratório e começa a analisar. E aí a gente pega, né, exemplares que a gente já tem lá disponíveis com a gente pega literatura, né, artigos e tal, e começa a estudar para ver se aquela espécie pode ser uma nova, se não, se é alguma conhecida. Enfim, aí a gente pode fazer várias, como que eu vou dizer, várias pesquisas ali, né? Então, por exemplo, se não for uma espécie nova, mas se for um registro novo, vamos dizer assim, registro novo seria o quê? Uma Vamos supor, variação só de uma tem. espécie que existe, sei lá. Não, não. O registro novo seria assim. Por exemplo, na literatura só tem esse bicho pro Rio de Janeiro. Ah, sim. E aí eu, sei lá, encontrei ele em Minas Gerais. Aí é um registro novo, de local, né? Maneiro. E Uhum. isso é bom, né? Porque tem Também tem muitos essa bichos importância. que impactam tipo, em várias coisas que de outros países até, de outros estados que podem destruir, né, alguma coisa. Sim, sim. E aí é muito importante também, porque às vezes, né, esses animais, eles podem, né, essas cigarrinhas podem levar, né, como você falou, essas doenças para lá também. Então vamos supor, tem alguns locais de fronteira ali, entre São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, que trabalham ali com coisas parecidas, né, plantações de oliveiras e tal. E aí vamos supor, né, que tem ali uma espécie de planta que ela é atingida por aquela doença que uma cigarrinha transmite, e aí não tem registro dela em Minas, mas aí se começar a aparecer em Minas, o pessoal já ficar atento, né, que ela pode levar aquela doença para Minas também. Pô, legal, tem que registrar mesmo. Eu vou fazer duas perguntas em Maneiro. uma agora pra. É tipo. Quais que são as principais pragas, né? Associadas às cigarrinhas e como que elas impactam as plantações. E além disso, tipo, como é que os agricultores eles podem meio que manejar essas pragas de cigarrinhas de uma maneira sustentável, né? Tá. Cara, olha, as cigarrinhas elas podem transmitir principalmente vírus e bactérias, né? Essa transmissão ela é assim, a partir do momento que uma cigarrinha que não está contaminada, vamos dizer assim, com aquele vírus ou aquela bactéria, ela vai e suga a seiva de uma planta que está infectada, ela adquire, né, aquele patógeno, né, aquela bactéria ou aquele vírus, e ele fica alojado, ela se alimenta através de um, como que é o nome, gente? Do aparelho bucal, né, que se Uhum. chama estilete, né, que é como se fosse um canudo. E aí ela vai pegar esse canudo, vai furar a folha e vai sugar a seiva da folha. Aí quando ela suga essa seiva da folha e ela vem com o vírus ou a bactéria, ele vai ficar, muitas vezes, né, ele fica alojado ali nas paredes daquele canudo. E aí quando ela vai sugar uma planta, a seiva de uma planta que não está contaminada, ela vai lá e transmite essa bactéria para lá, quando ela perfura, né? Então a bactéria entra ali e consegue transmitir aquela doença que ela tem.
Então, esses são os principais as pragas, né, que as cigarrinhas podem levar. Então, elas vão ser como se fosse, por exemplo, o mosquito da dengue, né? Que ele vai Aham, transmitir o vírus da dengue pra gente através da picada. Então, elas entendi. fazem mais ou menos a mesma coisa com as plantas. É, Aqui no Brasil, né, tem muito caso, assim, plantações de frutas cítricas, milho, deixa eu pensar aqui, frutas cítricas, milho, oliveira, né? Essas Aham. plantações, né, de importância econômica muito grande, né, para o Brasil, tem, né, cigarrinhas que transmitem doenças para elas. E, cara, de maneira natural, para combater essas cigarrinhas, né, você pode utilizar, por exemplo, os inimigos naturais das cigarrinhas, né? Então, existem outros insetos que, por exemplo, não se alimentam dessas plantas, mas se alimentam de outros insetos que podem ser utilizados ali para ser um predador natural, né? Aham. Você também pode utilizar, por exemplo, existem alguns bioinsumos, né? Então, biofertilizantes, biopesticidas e tal, que eles são biodegradáveis, né? Não fazem mal para a planta e tal, e aí podem ser utilizados também. Também tem uma espécie de remédio, né? Vamos dizer assim, que você pode colocar ali, e ele vai agir como se fosse um fungo que vai atuar ali naquela cigarrinha, e aí ele vai entrar pelas partes, né, do corpo dela e vai conseguir contaminar ela ali, e aí ela vai morrer, né, desse fungo. Ela vai meio que, vamos dizer assim, inchar, e aí acaba morrendo. Mas os métodos mais utilizados, né, eu diria que é o uso de predador natural, né? Então você vai colocar, por exemplo, ali até mesmo um percevejo, que se alimenta de outros insetos, né? Ou então também usar esses biopesticidas, né, que são mais naturais e tal. Pô, muito interessante mesmo, cara. Quintas, eu queria também te fazer duas perguntas. A primeira, seguindo a linha do que a gente já havia falado, com relação às doenças transmitidas pelas cigarrinhas. Como acontece em primeiro lugar, essa contaminação é nociva para humanos também? E como que acontece? Se depende da interação direta da cigarrinha com o humano, ou se ela contaminando o vegetal, aí a pessoa vai e come o vegetal, ela acaba se contaminando. E a segunda querer que você desse uma visão do que tem acontecido na Argentina, né? Aconteceu, foi muito noticiado pelo Globo Rural mês passado, mas ainda continua acontecendo que as cigarrinhas estão arrebentando a produção lá da parte agrícola. Então, eu queria que você comentasse essas duas coisas, por favor. Beleza. Ela não vai transmitir nada para humanos, né? Ela se alimenta apenas de seiva vegetal. Então ela não vai se preocupar em chegar na gente e sugar nosso sangue, né? Pode acontecer dela dar uma bicadinha na gente, porque ela vai estar testando ali para ver se a gente é uma planta ou não. Uhum. Mas ela não vai sugar, ela não vai ter capacidade de perfurar a nossa pele, sugar nosso sangue, por exemplo. E também, assim, o humano, né, se ele consumir aquela fruta ali, ou sei lá, que está contaminado, também não vai ter problema, porque aí essas são chamadas de fitopatógenos, né? Que aí são transmitidas para plantas mesmo, né? E na maioria das vezes também, quando elas estão contaminadas com esses patógenos aí, né, para as plantas, elas acabam morrendo ou então apodrecendo logo e tal. Então, assim, não vai dar nem tempo, né, do humano consumir. Então, assim, para a gente e tal, é bem de boa. E, cara, sobre isso que está acontecendo na Argentina, né, coisa muito complicada, né? Porque vai muito assim do jeito que a coisa tem que ser trabalhada, né? Então tem que tentar ali utilizar as melhores maneiras de defender também, né? O campo, né? Defender ali as plantações, utilizar esses meios, né, mais naturais possíveis, né? Porque hoje em dia o pessoal quer usar muito pesticida, né? Inseticida e tal. E aí vai contaminando tudo, né? Com agrotóxico, com essas coisas todas, né? E aí frutas, verduras, legumes, essas coisas todas vão perdendo qualidade, né? E a gente consumindo, a gente acaba consumindo junto isso, né?
Pois é, e aí isso Então, sim acaba sendo nocivo para as pessoas, né? isso sim. E aí, por Queria te exemplo, o perguntar. pessoal fala, né, Opa, pode falar. tomate, maçã, isso tudo é muito, muito sujo, né? Muito contaminado com essas coisas. Uhum. Ô, Quintos, queria te fazer uma pergunta mais pessoal aqui. Gostaria de saber a respeito da sua carreira. Teve algum momento que você se sentiu inseguro, talvez tenha pensado em parar? E se isso aconteceu, queria saber o que te deu motivos para continuar. Foram seus princípios, ambições profissionais? O que te fez não querer desistir naquele momento? Cara, olha, teve um momento assim que foi muito complicado para mim, que foi a minha primeira apresentação de painel, né? E o painel, né, para quem não sabe, é como se fosse um banner, né, que a gente apresenta. E aí vai uma piada interna aí pro pessoal do FIFA, né? Um lindo banner, né? O pessoal que jogava lá no Falcon, Zé Falcon, né? E aí nesse banner, para ficar mais fácil para a gente entender, é como se fosse quando a gente vai no cinema, tem aquele cartaz lá do cinema, né? Aquele pôster lá. E aí a gente substitui aquele pôster, por exemplo, do Homem-Aranha, que vai ter a cara do Homem-Aranha, por várias informações de pesquisa do que eu estava fazendo. E aí foi minha primeira apresentação de um painel, né, científico. E assim, eu estava muito pressionado, porque eu tinha uma insegurança muito grande, né? Todos aqueles problemas que eu contei para vocês de seminário, né? É a mesma coisa para o painel. E, cara, esse trabalho, essa apresentação avaliava o seu trabalho ali, né? Então, por exemplo, se eu, sei lá, não apresentasse aquilo, eu ia perder a bolsa. Então, pô, tinha muita coisa em jogo, né? Eu fiquei muito nervoso, assim, apresentei mal pra caramba, não tenho problema em admitir. E aí um dos avaliadores da banca me detonou, assim, acabou comigo. E a minha orientadora da época também não me ajudou muito, né? Foi falando comigo, assim, várias coisas, inclusive até me perguntou se eu queria mesmo continuar na biologia, se eu não tinha que ir, sei lá, para educação física, porque eu falava muito de esporte e tal. E foi bem difícil para mim. Esse dia assim, foi um dos piores dias da minha vida mesmo. E não só vida acadêmica, né? Mas na vida mesmo. Assim, eu me senti muito mal. E assim, cara, o que não me fez desistir, primeiro foi que eu gostava muito do que eu fazia, né? Apesar de ter pouco tempo ali, eu já tinha gostado muito do que eu fazia. É... E também eu conversei com o meu orientador, né, da época. Ele foi super compreensivo comigo, falou lá. Achei até engraçado que ele virou para mim e falou assim: Vitor, fiquei sabendo que ontem não deu muito certo, né? Tipo, porra, não deu muito certo, foi bondade dele, né? Foi uma tragédia. Mas aí ele conversou comigo, aí ele falou, deu exemplos dele, falou que ele também era muito assim, que ele até hoje, quando ele vai dar aula, às vezes ele fica ansioso. Aí ele falou, pô, isso é normal, é assim mesmo. Aí ele falou, pô, de repente, se tu fizer um acompanhamento com uma psicóloga e tal, né? Pode te ajudar. E, cara, não deu outro, assim. Eu comecei a fazer um acompanhamento com a psicóloga. E hoje em dia, assim, cara, pô, eu consigo dar mini curso, palestra, tô dando aula, assim, né? Tô dando aula de outra coisa que não é de zoologia, né? Mas tô trabalhando, assim, dando aula. Então, eu vejo que eu consegui evoluir muito, né? Então, assim, o que não me fez desistir foi ter tido essa conversa, né? Com o meu orientador, ter escutado ele, né? E não ter, de fato, desanimado, né? Depois que me falaram essas paradas. Legal. Eu vou fazer minha última pergunta aqui, que é mais para você dar um conselho para quem está interessado e começando na área de pesquisa. Então, cara, é... eu acho que, assim, é uma carreira que, como a gente viu aí, tem muitas dificuldades, né? Muitas coisas envolvidas, né? E eu acho que a pessoa que está querendo entrar nisso, né? Primeiro ela tem que gostar muito, né? Realmente, porque vai ser uma coisa muito difícil mesmo, tá? Não vai chegar assim para pesquisa achando que vai se dar bem, de cara, que não sei o quê. Vai depender de várias coisas, né? Então, assim, por exemplo, eu tive uma sorte muito grande de pegar um ambiente de trabalho legal, conhecer pessoas legais, ter várias oportunidades legais, né? Então, pô, eu consegui conhecer parte do Brasil, consegui viajar, ficar 6 meses nos Estados Unidos, no doutorado de sanduíche, enfim, consegui fazer várias coisas que foram assim muito legais assim. E, cara, coisas que eu nem sonhava, sabe?
Tipo, eu nem sonhava em conhecer o interior do Piauí, por exemplo. Eu nem sonhava em estar aí onde quando tem essa foto aí que a gente está usando. Então, assim, mas também tem a parte boa, né? Então, você dando essa sorte, tal, né, de pegar um local legal, não sei o quê, você consegue conhecer pessoas legais, você consegue fazer amizades, né? Então, assim, tem pessoas que eu conheço ali que, se depender de mim e tal, posso levar pro resto da minha vida. Mas também tem problemas, né? Tem pessoas que também a gente não quer mais trabalhar, sei lá, né? Como tudo na vida, né? Mas também tem as coisas boas, né? Então tem isso tudo. Tem também, assim, quando a gente vê as nossas coisas dando certo, né? A gente conquistando ali o diploma, ver os artigos saindo, ver o seu nome. Por exemplo, uma coisa boba, mas eu fiz uma amizade recentemente com uma, né, de novo, não vou falar o nome, né? Mas com uma aluna lá da UFPR, que está no doutorado agora, e, cara, a gente se conheceu ela me pedindo artigo num site chamado ResearchGate, que é onde a gente compartilha artigos e tal. E aí, pô, a menina que eu fiz uma amizade legal, a gente conversa sobre várias coisas. Então, assim, é legal meio que você receber esse reconhecimento, sabe? Então, tem o lado bom e ruim, né? Então, assim, é saber, né? Também tem muita pressão, é psicológica mesmo, né? Então, tem muita gente que acaba não conseguindo lidar muito bem com isso, né? Mas, assim, por exemplo, o doutorado foi bem complicado para mim, assim, a reta final dele. Mas eu continuei, terminei e já estou emendando no pós-doc. Então, assim, é doideira, né? A gente meio que gosta do que faz, né? E vai indo. Não sei nem se eu Sim. ajudei alguém aí a querer. Pô, muito, muito, pô. Alguém Aproveitar querer também. seguir a carreira, né? É Aproveitar rapidinho verdade. e fazer uma mini pergunta, já que você falou de doutorado. Médico e advogado são Ah, doutores? cara, olha, para mim, doutor é quem tem doutorado. Então, se o Tem... médico e o doutor tiver doutorado. Ou médico e o advogado, né? Falei até errado. Se o médico e o advogado tiver doutorado, beleza, doutor. Agora, se não tiver, Tá ótimo. aí não é doutor. Para mim, né? Eu tenho, né? Doutor Quintas, queria saber se você pode compartilhar com a gente também um pouquinho de como é que foi a tua experiência nos Estados Unidos. E você comentou alguma coisa relacionada a doutorado de sanduíche. Será que você pode falar mais a respeito? Claro. Olha, cara, vamos lá primeiro, né? Doutorado de sanduíche é o quê? Por exemplo, né, nós temos 4 anos para fazer o doutorado. E aí, esse doutorado de sanduíche é o seguinte: você pode ficar, né, alguns meses em outra instituição estudando, né? Então, é como se fosse assim, por exemplo. Eu tive essa oportunidade de fazer esse doutorado de sanduíche lá nos Estados Unidos. E aí eu fiquei 6 meses lá. Então é como se fosse você pega uma parte ali do seu doutorado e realiza em outra instituição, né, em outro país. Então seria isso, assim, esse doutorado de sanduíche, né? Você ter a oportunidade de trabalhar, de estudar no exterior, conviver lá, né, conhecer outras pessoas e tal. E cara, vou É, te dizer, vou interromper, é tipo um intercâmbio? Funciona mais ou menos assim? a ideia é essa, a ideia é essa. É tipo um intercâmbio mesmo, é bem isso. Resumiu bem. Cara, essa oportunidade que eu tive nos Estados Unidos, assim, foi uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida, assim. E eu fiz, assim, muita coisa legal, assim, sabe? Eu aproveitei muito lá, assim, no sentido de conhecer outras culturas, né? Conhecer outras coisas, fiz amizades com várias pessoas, assim, de várias partes do mundo. Por exemplo, eu morava num apartamento que eu dividia com 2 indianos e um Caramba. americano. Então, assim, é coisa totalmente diferente conviver ali com um indiano e tal. Eu trabalhava ali com o meu laboratório, tinha um coreano, sul-coreano trabalhando comigo. Então, assim, e aí, pô, eu tinha uma admiração muito grande, né, por um professor russo que trabalhava lá Russo? nessa universidade, né? Hã? Russo? Professor russo? Russo, é. E o cara Caramba. era como se fosse um ídolo, assim, para mim, sabe? Porque ele trabalhou com Maneiro. a mesma coisa que eu trabalhei.
mestrado. E eu nunca esqueço, assim, né? Eu conhecia ele de vista, né? Ele foi num evento aqui no Brasil que eu fui também. E aí a gente fez uma reunião, uma sexta-feira, a gente fez uma reunião online lá, o pessoal do laboratório, né? Eu participei. E aí, sei lá, acabou a reunião, depois de uns 15 minutos eu fui no banheiro. Quando eu voltei, a porta do meu laboratório estava aberta. E só tinha eu no laboratório. Porque assim, lá o laboratório era como se fosse um escritório. Então tinha eu e o coreano, né? Mas nesse dia o coreano não tinha ido, só tava eu. A porta estava aberta e eu vi um pé lá dentro. Eu falei, caramba, quem que é esse maluco? O que é isso? Quando eu fui ver, era o russo, mano. O russo veio e falou assim: Ah, você quer ouvir? Tô te procurando aqui, pô. Vamos almoçar? Eu falei, claro. Pô, não vamos? Claro que vamos. E aí, cara, mano, eu joguei tênis com o cara. Caramba. Tem ideia, mano? Tipo, tu jogar tênis com o cara que tu mais admira na área ali, sabe? Que meu Nossa, orientador não escute, tá? Vou falar o nome dele. Ô, Gabriel, você é meu maior ídolo na área, tá? Mas, pô, cara, jogar tênis ali com o cara, sabe? Pô, mano. Jogava ah, tênis com o incrível. cara. Assim, eu não acredito ainda que isso aconteceu, sabe? Com um ídolo, né? E. Uma oportunidade única de ter uma Cara, interação e uma interação improvável para jogar tênis, cara. Que é um esporte que você já comentou antes, que é um esporte que a gente sabe que você gosta muito também. cara, assim, foi muito, muito doido. E aí, pô, trabalhei também com um cara lá, um americano, que, pô, é um cara gigante, é o maior nome da minha área, assim. Eu trabalhei diretamente com um cara, sabe? Aí eu tive a Uhum. oportunidade de conhecer a cidade de Chicago, passei um dia lá, né? Tive a oportunidade de passar uma semana em Washington, na capital. Aí eu passei na porta da Casa Branca, né? O Biden lá não abriu para mim, mas passei na porta lá. Fui em vários museus, assim, cara, olha, foi uma experiência muito legal. Fui, assim, em jogo de futebol americano universitário, basquete, E futebol eles são feminino, apaixonados, vôlei. né, em universitário, assim, college, né? Os jogos. Cara, são, assim, eles encaram como se fosse, assim, o time deles mesmo. Como é a gente, assim, com Vasco e Flamengo e tal, a galera ali da região encara, assim, direto ali eles vão mesmo, lota. Eles só não lotam quando o time tá uma porcaria. Por exemplo, o time do Hockey no Gelo lá, eu fui em 2 jogos. Foi os únicos dois que eles ganharam, eu acho. Fui pé quente nessa coisa. Sorte. Mas assim, não ia muita gente, não. Mas jogo de futebol americano, quando o time tava bom pra caramba, pô, lotava, cara. Às vezes eu não conseguia nem ingresso. O basquete lá masculino era o atual campeão. Eu não consegui comprar ingresso, já tinham vendido todos. Então, assim, pô, eles gostam muito. E aí conheci gente do mundo todo, né? Pô, foi muito maneiro. Eu conheci gente aqui do Brasil mesmo, que era de outros lugares, né? Gente sei lá, de outras áreas que eu nunca ia conhecer, sei lá. Gente da economia, da sociologia. A gente morava ali no mesmo prédio, sabe? A gente se conheceu, foi legal. Fui nessas festas americanas, né? Na casa dos outros lá, né? Fui numa festa que era a despedida de um cara que eu não conhecia e aniversário de outro que eu também não sabia quem era. Eu tava lá. Então, assim, coisa de doido, sabe? Mas foi Valeu muito muito a maneiro. pena, Foi, né? pô, Valeu muito a pena. uma experiência, assim. É uma E, pô, era experiência meu que sonho, né? agrega não só É, academicamente, mas socialmente, né, cara? Você ter exatamente. uma experiência enriquece muito a cultura, muito. Sim. Pô, muito, velho. E aí foi uma parada, assim, diferente de tudo que eu já vivi, sabe? Claro que fiquei com saudade da noiva, né? Fiquei com saudade da família e tal, né? Mas a gente conhecer ali, né? Gente brasileira, né? Então teve gente que eu conheci que, pô, também estava sempre junto e tal. Então a gente passou por um monte de situação também. Então a gente pegou um frio do caramba lá, neve. Então a gente ficava trancado em casa, aí a gente chamava para. A E gente se juntava para ver filme, para fazer almoço, janta e tal. A gente um se dia tem que ajudava, né? ter um Então o pessoal episódio de só casa. falando dessas experiências de viagem da galera. Vai ser muito legal também. É, maneiro. E aí foi isso, assim, cara. Era essa coisa diferente, né? Muito Maneiro, legal. maneiro, cara. Eu acabei mais perguntas por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Essa foi a minha última também, sabe? Bom, É a então, minha também, pode prosseguir. beleza. Eu vou ler uma mensagem aqui que, infelizmente, o amigo Roger não pôde comparecer hoje, né? Que também é um integrante do podcast. Que ele deixou para o Quintas e vou deixar registrado aqui. Abre aspas para o Roger. A melhor e mais inteligente pessoa que já conheci. É uma honra ter você como um dos melhores amigos. Te amo. Fecha aspas. Bom, Bonito. e queria. Ro- Fofo. Roger, assim,
deixa sem graça. Obrigado, cara. Nossa amizade começou com um papo sobre máquina de aparar pelos e olha aí o que virou, né? Também te amo, meu irmão. Valeu, tamo junto. Você também é brabo pra caralho. E, primeiramente, queria agradecer aqui ao Quintas, né, por contar, pô, praticamente sua história inteira de vida. Foi um prazer escutar e saber um pouco mais de sua história. E falar que, cara, eu gostei demais desse episódio, tipo, muito mesmo. Com certeza, de longe, foi o que eu mais aprendi. Me fez conhecer uma vivência totalmente diferente da minha, né? E foi bom demais mesmo. E você aí do que tá assistindo o podcast, gostou do episódio? Deixa aquele like, compartilha, se inscreve no nosso canal. Temos episódios todas as sextas às 18 horas, hein? E se você tiver alguma curiosidade aí da vida do Quintas, quer ser pesquisador, tem alguma pergunta, só mandar nos comentários que a gente vai ler e responde. Alguma sugestão também para um próximo tema, fica à vontade. E agora deixo espaço para vocês aí, se quiserem falar alguma coisa final, fica à vontade. Vamos deixar o Quintas falar por último, então, né? Queria aproveitar para agradecer a disponibilidade dele de vir aqui falar sobre a vida dele, abrir para a gente, né? Fazer essa troca super bacana, conseguir conhecer mais do universo de pesquisa, que se não fosse por ele, com certeza eu não teria conhecido. E deixar aqui a minha admiração pelo nosso colega, uma pessoa incrível, extremamente inteligente, conheço há pouco tempo, mas já considero pacas. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente até aqui. Queria pedir que vocês, como o Célio falou, comentem, compartilhem, deixem um like para gente, que vale muito a pena para gente, ajuda muito. E deixem as perguntas, cara. Deixem as perguntas que a gente está ansioso para responder todo mundo. Queria falar aqui também, queria agradecer a oportunidade de participar. Também é óbvio, é muito importante esse episódio, porque eu acredito que deve ter gente que também quer seguir nessa área, às vezes se sente meio perdido, não sabe para onde ir, não sabe como buscar uma informação, e experiência própria é sempre a melhor maneira. Queria parabenizar a carreira e a pessoa que é Vitor Quintas, nosso colega aqui. A gente aprendeu bastante. E também, quem gostou do episódio, quer saber mais, quer outros episódios, outros temas que a gente não abordou ainda, é só comentar aí embaixo. E é isso. Agradeço todo mundo e bora para mais um. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade aí de falar. Eu, como falei para vocês, eu fiquei um pouco surpreso, né, quando sugeriram essa temática, né, para o episódio de hoje, que eu achei que, tipo, não merecia um episódio só para isso, né, mas tudo bem. Agradeço aí pela oportunidade de falar sobre o que eu faço, de falar um pouquinho sobre minha pessoa, né, de me apresentar aí para vocês. O que os amigos aí falaram, assim, agradeço muito também. Fico meio sem graça, assim, né, porque tem muita coisa que eu vejo que as pessoas valorizam muito e tal, que para mim são coisas normais, né, do dia a dia e tal. E a galera assim acaba falando, então para mim eu fico meio assim, né, sem graça, sei lá. Mas enfim, agradeço muito, valeu mesmo. Quem tiver também pergunta aí, alguma coisa. Eu, por exemplo, fiz uma grande amiga quando eu tinha um podcast, né, eu tive um outro podcast que eu fazia, que inclusive eu vou deixar um merchan aqui, estou pensando em voltar com ele, que é o Quintas com Quintas, né? Saía toda quinta-feira, sei lá que horas, não lembro qual era o horário que eu botava, mas enfim. Tinha episódio toda quinta-feira e aí eu conheci uma amiga lá que ela, sei lá como, encontrou, né? Conhecia a menina, né? Sei lá como ela encontrou lá o Quintas com Quintas e ouviu, viu que eu era da biotecnologia e veio conversar comigo sobre o que eu achava da área e tal. E a gente ainda não se encontrou pessoalmente, mas a gente conversa assim, tem mais de 4 anos que a gente conversa assim pelo celular e tal. E foi assim, né? Então, quem tiver aí, quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma dúvida e tal, pode mandar aí, que a gente vai respondendo. Então, pô, brigadão mesmo pela oportunidade, pelo espaço, e precisando é só chamar. Valeu. Foi ótimo, sempre um prazer estar com vocês. Papo quadrangular, off.